Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, revisão da estrutura de dados vetor. O que é um vetor? Vetor é uma estrutura de dados homogênea, significa que eu consigo somente armazenar uma informação de um único tipo aqui, inteiro, char, string ou float. Então quando eu definir que vai ser inteiro, a informação que vai ser colocada aqui somente vai ser inteira. Se for float, vai ser somente float. Então por isso que ela é uma estrutura de dados homogênea. E a característica, quando eu definir o tamanho dela, 10 por exemplo, eu vou ter 10 posições aqui para armazenar essas informações. E sempre eu vou acessar com o índice. O índice vai ser o 0 para acessar a primeira posição e o último é n-1, nesse caso 10-1, 9. Então eu acesso à última posição. Vetor também é conhecido como array e matriz. Matriz pode ser bidimensional, tridimensional. Todo vetor é uma matriz, mas nem toda matriz é um vetor, porque o vetor ele pode ser unidimensional, ele só é unidimensional. A matriz ela pode ser bidimensional ou tridimensional. No nosso contexto aqui a gente vai utilizar somente vetor unidimensional, como array, que são sinônimos. Então a gente não vai citar matriz, a gente não vai estar trabalhando com matriz bidimensional ou tridimensional, certo? Vamos ver um exemplo de como que funciona a declaração de um vetor unidimensional. Char_s, eu informo, assim como eu declaro uma variável, o tipo de dados e o nome dessa variável. A diferença agora é que eu coloco um colchete e esse x aqui é um número que informa o tamanho desse meu vetor, pré-estabelecido. Se eu colocar 10, esse vetor vai ter o tamanho de 10. Se eu colocar 5, vai ter o tamanho de 5. Eu tenho que definir esse tamanho previamente, certo? Então aqui eu tenho 4 tipos de declaração de vetores, char, inteiro, float, string, que é o conjunto de caracteres. Aqui. A diferença é que o char eu armazeno um caractere só, a string é uma cadeia de caracteres. A gente vai ver mais na frente, especificamente, a gente vai estudar mais em detalhes string. Como que eu inicializo um vetor? Eu tenho então aqui o vetor números, do tipo int, de 5, tamanho 5. E aí eu posso armazenar, nesse caso, de forma estática, pré-estabelecida, eu defino aqui 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, que são correspondentes a esses 5 números inteiros. E aqui o cout números 3, eu estou acessando a posição 3. Então eu estou chegando aqui números, índice 0, 1, 2 e 3. Então eu vou mostrar esse número 4 aqui. Em números 3, quando eu der um cout, ele vai mostrar o número 4. Aqui é a mesma coisa, com o exemplo de string. String nomes, 2 posições. Então a primeira posição, nome 0. Para eu acessar, eu estou definindo que a posição 0 vai ser Flávio, a posição 1 vai ser Carol. Aqui eu defini de forma estática, na frente eu já estou colocando. Eu poderia colocar aqui também igual, abre chave, Flávio, vírgula, Carol, fecha chave, ponto e vírgula. Mas aqui é uma outra forma de definir os valores do meu vetor. Aqui eu poderia também botar números colchete 0. Então a posição 0 é igual ao número 1. Então a posição 0, que é a primeira posição, vai ter o número 1. Igual aqui, primeira posição, nome 0 é Flávio, nomes 1, que é a segunda posição, vai ser Carol. Quando eu der um cout aqui, nomes 1, vai mostrar o nome Carol. Aqui a gente vai ver agora uma sequência de 3 exemplos, exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. E vou mostrar esses exemplos na IDE de compilação, de execução, Dev C++, que a gente vai estar utilizando na disciplina. Então eu tenho aqui esse exemplo 1, eu tenho uma constante t aqui, int, do tipo int, que é tamanho 10. Lembrando uma constante, esse valor de constante t aqui eu defino 10, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10. Significa que eu não posso mudar t, por exemplo, para 7. Se eu compilar e executar aqui com F11, ele vai dizer que t é uma variável somente de leitura. Ela é uma constante, ela não pode ser modificada. Eu posso chegar aqui em cima, modificar aqui, 7. Aí sim, eu defini a minha constante que é 7, no meu programa todo ele vai ser 7. Por isso que eu gosto de usar
constante, porque eu determino o tamanho, esse t não vai ser mudado, porque eu defino inicialmente a quantidade do meu vetor e ele não muda, certo? Nesse caso aqui é 10. Então, números t com 10 elementos, e eu já estabeleci que esses valores são esses. São 3, 6, 9, 10 valores. E eu quero mostrar esses valores aqui. Então, int 0 até e esse i sendo menor do que t, que é 10. Então vai de 0 a 9, porque 9 é menor do que 10, ele vai executar, 10 é menor do que 10, não vai ser executado. E aí ele vem aqui, conteúdo do vetor, número 0 vai mostrar 10, números 1 vai mostrar 8, e assim sucessivamente. Eu vou relembrando aqui que para compilar e executar, F11, ele compila e executa se tiver tudo certinho. Então F11, ele ficou mostrando vários conteúdos vetor, vamos melhorar isso aqui. Eu vou tirar esse conteúdos vetor daqui, botar ele aqui em cima, e aí vai aparecer conteúdos do vetor, e aí vai aparecer o 10, depois o 8, depois o 1, e assim sucessivamente. F11, compilei, executei. Pronto. Conteúdos do vetor, 10, 8, 1, e mostrou todos os valores do vetor. Certo? Tomar cuidado, se eu botar igual aqui, ele vai pegar o 10. O 10 não existe no meu vetor. Então ele pegou um valor aqui lixo, tá vendo? Então 6, ele pegou o 10 aqui. Coincidentemente foi o primeiro valor. Então tomar cuidado que ele pega lixo. Eu vou botar aqui 15, só para vocês verificarem que ele vai pegar lixo. Pode dar até erro de acesso à memória também. Olha lá, pegou lixo. Pegou 10, o 11, um número aleatório, outro número aleatório que está na memória. Então tomar muito cuidado para não ultrapassar o limite do tamanho do vetor que foi pré-estabelecido. Certinho? Exemplo 1. Exemplo 2, eu tenho uma definição aqui de um vetor de tamanho 3, e eu defini aqui que o vetor, o primeiro elemento é o número 50, o segundo 100, o terceiro 150. Vai mostrar o tamanho do vetor, mostra o índice para mim, o i, a posição 0, e mostra o valor na frente. Então, compilando e executando, ele vai mostrar o índice é 0, valor 50, índice 1, valor 100, índice 2, valor 150. Exemplo 3. Exemplo 3, ele determina que o vetor é tamanho 3, do tipo inteiro. Esse valor é uma variável do tipo inteiro que eu vou pedir para o usuário informar, né? Informe o valor i é 0 mais um primeiro valor. Aí eu vou pegar o valor 10. Tá faltando o... Opa! Eu não estou pegando aqui o c em valor. Eu vou pegar o valor, e esse valor eu vou colocar no vetor. Deixa eu até olhar no slide. Aqui faltou também isso. Então, deixa eu consertar. 100, eu peguei o valor e armazenei esse valor dentro do meu vetor. Certo? Pegando esses valores, armazenando dentro aqui do vetor, eu mostro o tamanho do vetor 3, e em seguida eu faço exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Índice 0 e mostro o valor que está naquela posição. Depois índice 1, depois índice 2. Então o valor do primeiro vetor 10, do segundo 3, do terceiro 7. E aí ele vai mostrar, o tamanho do vetor é 3, o índice 0 tem o valor 10, o índice 1 tem o valor 3 e o índice 2 tem o valor 7. Ok? Certinho. Por fim, eu vou mostrar um exemplo de um programinha que geralmente eu mostro em sala de aula, a gente faz, né? Mas aqui já está pronto. Eu vou mostrar que pegar valores desse vetor de notas, aqui eu vou pegar as notas que eu já posso... Aqui eu estou tendo as notas todas 0 e mostro essas notas. Depois eu preencho, peço o usuário para informar as notas, mostro os valores armazenados nas notas, depois eu pego a soma, faço a média e mostro a média. Vamos
compilar. E passo a passo eu vou mostrar o que está sendo feito. Valores armazenados no vetor. Eu defini que esse meu vetor chamado notas tem um tamanho aqui de 5, é uma constante, e as notas aqui estão zeradas. E aí, Cout, valores armazenados no vetor, ele vai mostrar todas as notas aqui, de 0 a tamanho. Então vai mostrar 0, 0, 0, 0, 0, 5 notas aqui zeradas. E vai para o segundo for. Esse segundo for é armazenamento de valores no vetor. Eu estou pedindo para o usuário, informe a nota 0 mais 1, a primeira nota, pego essa nota aqui n, que é uma variável do tipo float, eu pego essa nota e armazeno no meu vetor notas, né? Notas cá em cima. Esse i eu vou armazenar na primeira posição, que é o i daqui. Então na primeira posição eu vou armazenar que nota? Vou armazenar 8.7. E assim ele vai pedir até a quinta nota. 9.8, 6.7, 7.9, 3.4. Antes de dar o Enter, ele vai vir fazer o que aqui agora? Ele vai mostrar os valores armazenados no vetor, vai pegar de 0 a 5 também, e vai mostrar nota 0, nota 1, 2, 3, até a 4. 5 notas. Então ele vai fazer exatamente isso e vai dar continuidade, né? Deixa eu explicar aqui o que vai acontecer. No próximo vetor aqui ele vai ler as notas e vai acumulando nesse soma. Esse soma é uma variável que está declarada cá em cima, valor 0, float, e ele vai acumulando essa soma aqui, 0 mais a primeira nota, 8.7 mais a próxima nota, vai acumulando, jogando tudo em soma. No final, para eu saber a média, eu divido pelo tamanho, e aí eu calculo a média é essa que é mostrada aqui. Então voltando, se eu der Enter aqui, ele vai fazer isso, mostrar as notas e mostrar a média para mim. Mostrou as notas, 8.7, 9.8, todas as notas, 6.7, 8.9, 3.4, a média dos alunos é 7,5. E aí, fim do programa. Então aqui a gente fez todas as etapas, né, de criação do vetor, inicialização do vetor de forma estática, de forma dinâmica, né, pedindo para o usuário informar, mostra os valores e faça um processamento aqui, mostra essa média de valores do meu array, do meu vetor. Ok? E a gente encerra, assim, esta nossa primeira aula de revisão sobre vetor. Até a próxima, até mais.